Bom, iniciaremos então com a palestra que será ministrada por Renan Caldas Galhardo Azevedo, que irá apresentar a construção de paisagens estáteis para o ensino de geografia. Bem, boa tarde, meu nome é Renan. Eu sou Renan, esse é o Luiz, nós somos do grupo PET de Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho sobre educação inclusiva, que é a construção de paisagens estáteis para o ensino de geografia. Então, um instantinho que eu vou pegar aqui para me orientar também, porque veio daqui antes de mim. Renan, se você quiser tirar o microfone do microfone, Então, a gente vem fazendo essa pesquisa já há bastante tempo, procurando entender um pouco essa dinâmica da educação inclusiva, e nós começamos a perceber que no ensino básico a gente tem uma grande carência de métodos inclusivos para a geografia, porque a geografia ela é marcada fortemente pelo uso do visual. Ela é uma ciência em si que ela precisa utilizar muito do visual. Então, isso acabou criando um certo problema para essa transferência, vamos dizer assim, do ensino normal, entre aspas, para o ensino mais inclusivo. E a gente acabou também percebendo que documentos também, como o próprio PCN e outros documentos de outras secretarias de educação, eles também acabam priorizando muito mais o uso de imagens para o ensino de geografia do que outros tipos de métodos que possam ser usados. Isso acaba reforçando a exclusão da geografia como uma matéria no ensino básico. Pode passar, por favor. Então, a nossa proposta foi que a gente pudesse contribuir para mudar um pouquinho essa realidade na geografia. Então, para isso, a gente acabou fazendo um objetivo, que era propor um novo método ou uma nova ferramenta que fosse inclusiva para o ensino de geografia. E a partir daí surgiu a ideia das paisagens estáteis, que são paisagens visuais transformadas para que alunos com baixa visão ou cegueira possam também interpretar as diferentes paisagens que a gente tem no mundo. Pode passar. Então, a gente fez esse método para poder seguir o trabalho, vamos dizer assim. Então, a gente começou fazendo uma revisão bibliográfica acerca do tema cartografia tátil e educação inclusiva sobre geografia. Nós observamos também os PCNs, o próprio PCN da geografia e outros documentos educacionais sobre paisagem, sobre como o conceito paisagem junto, para buscar entender como esse conceito era relacionado nos documentos, até para entender se havia alguma espécie de inclusão, alguma espécie de ferramenta que pudesse ajudar na interpretação de paisagens para alunos com deficiência visual e baixa visão também. Então, a partir daí, a gente também fez algumas visitas técnicas aqui no IBC e tem algumas imagens, né? Aqui a gente tem a visita técnica no IBC, que ali tem um colega nosso próximo daquele grande mapa da América do Sul, em alto relevo na parede. A gente tem na outra foto aquele globo que tem o núcleo da Terra, né? Tátil. A gente tem também alguns mapas táteis também aqui mesmo do IBC, e alguns até foram mostrados pelo Luciano Arruda durante o curso que a gente teve de Geografia aqui mês passado, se eu não me engano. Pode passar. Aí também a gente tem algumas outras imagens do curso, né, didático, que é a testagem de alguns materiais didáticos que são produzidos aqui mesmo no IBC. A gente tem ali um outro mapa tátil também de geografia, que a Luciana acabou mostrando para a gente durante o curso. E também ali tem a sala das maquetes, né, que tem uma grande maquete que é idêntica à maquete que tem na parede aqui do IBC, né? Pode passar. Então aí a gente, depois de fazer essa revisão bibliográfica, depois de fazer esses cursos, essa visita técnica, a gente decidiu investir em colocar a mão na massa mesmo para fazer as paisagens. Então qual foi o método que a gente usou? A gente acabou indo para o overlay.
que é nada mais nada menos do que você fazer uma cópia, vamos dizer assim, da imagem, selecionando os elementos mesmo a partir do uso visual, para que você possa apresentar esses elementos visuais de forma tátil para os alunos. Então, como foi feito isso? A gente fazia a seleção de uma fotografia e imprimia em A4, uma folha normal. A partir daí, a gente fazia, como estão ali nas imagens, a gente colocava uma folha de papel vegetal sobre a impressão, a gente selecionava os principais elementos da paisagem com lápis, virava a folha de papel vegetal, fazia uns rabiscos nas seleções da paisagem, e a partir daí a gente transferia, fazia novamente um reforço dos elementos num novo papel, que é o papel verger. E aí a gente conseguiria ter uma cópia dessa paisagem, fazendo um molde dos elementos. A partir daí a gente conseguiu também fazer outras cópias, tirar cópias mesmo com xerox, vamos dizer assim. E pode passar. Aí a partir daí a gente começou a fazer o corte dos moldes, como tem as imagens aqui. A imagem mais à direita são os moldes sendo cortados da paisagem selecionada. Aqui à esquerda a gente tem uma outra imagem que a gente já selecionando as cores dos elementos e a textura dos elementos que iriam compor a paisagem. Pode passar. Continuamos fazendo os recortes de diversas paisagens e de diferentes texturas também. E a gente também fez legenda para essas paisagens, até porque não adianta fazer só a paisagem se você não tiver uma orientação para que o aluno possa, de fato, ter essa observação do meio, vamos dizer assim. Pode passar, por favor. Aqui a gente já tem as colagens das paisagens, a colagem das texturas e dos elementos de cada paisagem. Pode passar. A gente também tem aqui a escrita da legenda em braille, que a gente fez. E a gente também fez uma fonte especial para os alunos de baixa visão também, que a gente vai mostrar mais futuramente. E ali do lado a gente tem a testagem das paisagens por um professor cego, para ver os erros e os acertos das paisagens. Tá? Pode passar, por favor. E aí a gente já tem alguns resultados dessa pesquisa que a gente vem fazendo há um tempo já. O primeiro resultado é a produção de paisagens táteis. Eu vou pedir aqui para o meu amigo Luiz apresentar essa primeira paisagem, também vai passar para o pessoal ver. A primeira paisagem que a gente fez foi a paisagem da Igreja da Penha. Só que, como vocês podem perceber, ela é toda feita em EVA. E, a princípio, a gente estava pensando em transformar essas paisagens em termoforme, utilizando também o termoforme. Só que, se a gente usar o EVA no termoforme, não dá certo. O EVA acaba derretendo. Então a gente acabou deixando essa paisagem como um exemplo de um erro que a gente cometeu durante o processo, mas que também pode mostrar para as outras pessoas que nos erros e acertos que a gente vai... sim. Luiz, se puder mostrar aqui para a câmera também as paisagens. Pode passar a imagem, por favor. Então a gente decidiu modificar a paisagem, fazer a paisagem com outras texturas que fossem... Pode passar, Marzinho. Aqui a gente tem também as paisagens cariocas, que a gente chamou, que são paisagens de pontos turísticos aqui no Rio de Janeiro mesmo. Além da Igreja da Penha, nós fizemos uma paisagem tátil sobre a Catedral Metropolitana. Ali, na segunda imagem, a gente tem a Lagoa Rodrigo de Freitas. E na terceira imagem, a gente tem o Parque Lage. Pode passar. E volta e nesse segundo momento a gente fez também algumas paisagens relacionadas aos domínios morfoclimáticos brasileiros. Então a gente fez essas duas vertentes, uma sobre paisagens cariocas e outra sobre domínios morfoclimáticos. Na primeira imagem a gente tem o domínio amazônico, que é demonstrando um pouco como é a Amazônia. Ali tem uma palafita. Na segunda imagem a gente tem a Caatinga, Cerrado, perdão, obrigado, Cerrado. A gente tem o Cerrado na segunda imagem, com as árvores um pouco retorcidas, como é característico mesmo do Cerrado. E, por fim, à direita a gente tem uma imagem do Cerrado, das padarias, perdão. E a gente também vai passando essas imagens aí, essas paisagens táteis, para que vocês possam
também ver e sentir essas paisagens de fato. Pode passar. Então, aqui são as informações complementares. As legendas de cada paisagem foram impressas na fonte indicada para pessoas com baixa visão. Não sei se a pronúncia é assim, mas acho que é EIFON, né? E confecção em braille também das legendas. E estão sendo elaborados textos explicativos relativos a cada paisagem carioca e quadros síntese com as principais características de cada domínio morfoclimático brasileiro. Então a gente se preocupou em fazer textos explicativos sobre cada paisagem. Então em cada paisagem nós temos a legenda e nós temos também os textos explicativos, para que o aluno também não fique perdido. Tá? Pode passar. Outros resultados também dessa pesquisa. A gente já apresentou essas paisagens em alguns eventos científicos. Acima a gente tem a imagem de alguns componentes do grupo. Eu estou ali também, a Larissa também vai apresentar futuramente. Aquele evento foi na PUC e a gente foi apresentar um banner sobre o nosso projeto e foi muito bem recebido na PUC. E embaixo a gente teve há poucas semanas a publicação do nosso artigo na revista Aproximando, que é da UERJ mesmo, que o nome é As Paisagens Táteis enquanto recurso didático no ensino de geografia. Pode passar, por favor? E um outro evento também que a gente acabou fazendo na UERJ foi uma oficina de paisagens táteis para os alunos de licenciatura. A gente decidiu por ampliar e estender esse projeto para que a gente possa também disseminar a ideia. E o evento também foi um sucesso, os alunos gostaram e a gente aguarda uma segunda oportunidade para apresentar e para chamar também outros alunos para fazer parte dessa oficina. Pode passar. Então aqui a gente conclui o trabalho. No ensino de geografia é possível o uso de paisagens táteis elaboradas por meio de procedimentos simples e são viáveis, até porque são materiais de baixo custo e de fácil acesso. O maior desafio não se apresenta enquanto a produção da paisagem, mas sim as transformações visuais da paisagem em elementos táteis. Esse é o principal desafio, precisa ter uma grande sensibilidade para isso. O próximo passo que a gente vai dar agora nas pesquisas é aperfeiçoar mais o método, buscando novos materiais que sejam de baixo custo. E a gente também pretende agora estruturar uma disciplina eletiva na UERJ, em geografia mesmo para os licenciandos, falando sobre educação inclusiva e mostrando também novos métodos inclusivos para os alunos também, porque a gente ainda tem uma certa defasagem quanto a isso nas universidades. Pode passar? Essas são as nossas referências bibliográficas e eu agradeço a vocês pela atenção. Obrigado. Boa tarde. Só fazer uma retificação. A primeira paisagem foi da Igreja da Penha, ela foi utilizado em materiais de EVA. Ele não necessariamente é um material errado, mas ele não é recomendado usar ele para fazer a matriz do termoforme. Então, o EVA pode ser utilizado, porém não serve para o termoforme. Boa tarde. Essa pesquisa... Acho que não trocaram. Se você preferir. Bom, a minha palestra, o meu trabalho é fruto da minha pesquisa de mestrado em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu atualmente sou professora da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e da Faculdade Indígena de lá também, da UFG. Então, quando eu entrei no mestrado, eu sempre quis trabalhar a questão da matemática para a criança cega. Mas para a criança, assim, no início do ensino fundamental, como que essa criança percebe o número, como que essa criança vai começar a aprender os processos, as operações, né? Conhecer a questão de crescente, decrescente. Então eu entrei com esse desafio sem saber muito com que eu poderia
trabalhar. Eu sabia que eu queria mexer com material manipulativo. E assistindo uma palestra do professor Arthur Paulo, em Juiz de Fora, eu conheci as barras Cuisinart, que eu não as conhecia. E durante a palestra surgiu essa minha inquietação, assim, que tal a gente substituir as cores por textura e trabalhar de acordo com o material de Cuisinart, né? Com as propriedades do material, a relação que ele tem entre as cores, substituir por texturas iguais. E, bom, eu acho que vou apresentar o trabalho e vocês vão ver. Eu não trouxe material, eu vim de longe e era um material muito grande, mas eu disponibilizei várias fotos e depois, quem tiver interesse, eu posso mandar o material, né, a dissertação do produto educacional com as atividades e as sugestões de adaptação. Então, meu orientador foi o professor Milton Rosa, lá da Federal de Rio Preto. Pode passar. Então, assim, eu como referencial teórico, eu usei a teoria sócio-histórica de Vygotsky, né, que fala em compensação social. Foi uma pesquisa qualitativa, usei paradigma interpretativo, porque eu estava trabalhando com o entendimento das experiências humanas, e o design da pesquisa foi estudo de caso, porque, de acordo com... Eu estava no interior de Minas e era difícil encontrar uma criança com o perfil que eu queria. Eu queria uma criança cega, que estivesse ingressando no ensino fundamental na escola, no sistema regular de ensino. Então, eu encontrei uma criança de 7 anos e aí eu conduzi a pesquisa com ela. E daí surgiu, então, a questão de investigação, que foi: quais contribuições a utilização das barras adaptadas do material manipulativo de Cuisinart podem oferecer para mediar o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos relacionados com as operações de adição e subtração realizadas por um aluno cego matriculado no 2º ano de uma escola pública? Porque minha intenção era trabalhar com ele desde o 1º ano, mas até que se liberasse a pesquisa no comitê de ética, o tempo foi passando e eu só consegui começar a pesquisa quando ele já estava no início do 2º ano. Então, os participantes foram esse aluno e a professora de apoio que a escola designava para acompanhar ele nas aulas. Aí agora a primeira foto. À esquerda está o material de Cuisinart original, que consiste de barrinhas, né, prismas quadrangulares, onde o que corresponde ao número 1 é um cubo de 1 centímetro de aresta, e a altura desse cubo desse prisma vai aumentando à medida que vai representando os números posteriores. Então, até chegar ao número 10, que vai ser um prisma de base 1 por 1 e a altura 10 centímetros. No primeiro momento, eu levei o material original para o aluno, para a gente mexer, manipular e para eu analisar o que quais modificações seriam interessantes. Então, eu já sabia que eu substituiria por texturas e eu vi que o material era muito pequeno. Então, eu senti a necessidade de aumentar as dimensões dele. Então, por isso, eu comecei fazendo o número 1, sendo representado agora por um cubo de 2 centímetros de aresta. E aí, as alturas foram dobrando de tamanho até que o número 10 é um prisma de 20 centímetros de altura. Outra questão, foi necessária a confecção de um tabuleiro de madeira para ele manusear essas peças, montar as operações dentro do tabuleiro. Porque aí não tinha o problema das peças ficarem dispersas sobre a mesa e ele conseguia manusear elas de maneira mais fácil. Além disso, eu dispus as peças em potes coloridos. Apesar do aluno ser cego, o professor que está aplicando a atividade para ele, para o professor é interessante o quê? Que ele consiga ver as cores nos potes e já identifique a conexão entre as barras. Então, pode passar. Então, eu coloquei o quê? As barras em potes. De um lado do pote, eu escrevi um número em braille. Do outro lado, eu escrevi um número em
EVA, porque o aluno da minha pesquisa, ele lia o número tanto em braille quanto ele conseguia ler o número escrito em EVA. Então eu usei desses dois artifícios, e também porque o número em braille ficava virado para ele, mais na frente eu vou mostrar a foto, e o número em EVA ficava virado para o professor. Então o professor conseguia localizar, ver qual peça ele estava mexendo, e a partir dos potes coloridos, cores iguais, via se ele estava mesmo pegando os potes de mesma, as barras de mesma textura ou não. Então eu realizei 9 encontros, em que o primeiro e o último foram entrevistas, e os outros 8 eu desenvolvi atividades com ele. Atividades de pode passar. Percepção apresentei as barras adaptadas, porque no ano anterior eu mostrei as barras originais, vi como ele manuseava, vi a necessidade de aumentar. Após isso, eu comecei a trabalhar na adaptação. E aí eu só comecei de fato, os encontros depois que foi liberada a pesquisa. Então, teve esse intervalo. Então, eu chamei o primeiro encontro, na verdade, que eu comecei a pesquisa, foi esse encontro foi da entrevista, e a partir do segundo encontro a gente começou a trabalhar com as barras adaptadas. No primeiro momento eu apresentei as barras para ele conhecer, para ele brincar com elas, né, se familiarizar com elas. Depois nós começamos a trabalhar com a questão dos números, atribuindo significação numérica às barras, associando quantidades, quantas barras de 1 cabiam na barra de 2, quantas barras de 1 na barra de 3. E aí foi interessante que a partir da barra de 5 ele falou, então cabe 5 barras de 1 na barra de 5, 6 barras de 1 na barra de 6. Então ele começou a construir essa significação numérica. Trabalhei com questões de adição, eu propus uns problemas a partir do livro do Textbook One, do Taleb Gatem. Mas a professora dele me trouxe outras atividades que ele e a professora de sala gostariam de trabalhar, outros tipos de probleminhas, que, segundo ela, estavam mais contextualizados com a história, né, com o que os colegas Depois trabalhei com questão de subtração, trabalhei as duas operações juntas em um mesmo problema. E durante todo esse trabalho a gente ele ia sendo instigado a ver por que as barras, qual a relação entre as barras de texturas iguais. Né? E aí ele tem uma frase muito interessante que ele fala, eu descobri, as barras de textura, essas barras iguais, elas cabem um tanto certinho de vezes uma na outra. Então foi muito interessante isso, né? Então ele foi construindo esse processo a partir do momento que ele foi manipulando essas barras. Então, ele tanto gostava de fazer as atividades matemáticas, como ele gostava de brincar, de conhecer, de manusear aquele material e de ir construindo, né, conceitos, ideias a partir daqui. Então, com os estudos, eu procurei inicialmente eu saber, né, o que ele já sabia da matemática, o que ele estava aprendendo, o que eu podia trabalhar com ele. Então ele já estava vendo soma na escola, acabou que isso foi uma coisa que a gente estava começando a ver e a gente foi reforçando essas ideias. Subtração ele ainda não estava começando, a gente viu, e o mais interessante, acho que eu estou meio falando e pulando, que eu estou falando a sequência do slide, né, porque eu me empolgo, que eu vou lembrando da pesquisa. O mais interessante é que não só nessa questão de perceber que as barras de 1 cabiam 5 vezes na de 5, a de 6 vezes na de 1, ele começa a construir um raciocínio multiplicativo. Né? Ainda que a professora tenha me pedido para não trabalhar multiplicação, não tocar na ideia de multiplicação, por quê? Como era uma cidade muito pequena, as outras mães começaram a vir atrás para me procurar. Por que eu estava trabalhando só com aquele aluno e os outros? Então eu comecei a receber ofertas de filhos. Trabalha com meu filho, meu filho está aqui, vem trabalhar com ele. Porque eu também usava o espaço da APAE. Porque o aluno, apesar de ele não ter déficit cognitivo, ele frequenta a APAE desde os 2 anos de idade. Porque lá ele foi alfabetizado, e lá ele faz as aulas de leitura 2 vezes na semana,
né, questão de lateralidade, né, usar a bengala. E aí eu lá com ele, iam aparecendo outras mães, assim, meu filho tem esse problema, não tem um material desse para brincar com ele, não, para ensinar matemática. Então aí, e a mesmo na escola, então a professora pediu que eu não desse nada além do que ela estava dando em sala, para não dar um certo problema, falar, por que aquele aluno está sendo tratado, né, de maneira especial? Quando na verdade não estava, né? Eu acho que foi uma questão, e o material proporcionou isso aí, né? Assim, não só, ele era um menino muito esperto, um menino estimulado desde cedo, acho que o ambiente tem toda uma influência, né, nessa questão, mas... Então, eu trabalhei só com aquilo que a professora né, solicitou. Aí tem algumas imagens. A primeira são as barras dispostas no tabuleiro. A primeira coluna são as barras de 5 a 10 e na segunda coluna de 6 a 10 e na segunda coluna de 1 a 5. A segunda figura é a comparação que eu falei. Duas barrinhas de 1 e uma barrinha de 2. A segunda tem 4 barrinhas de 1 e embaixo uma barrinha de 4. E embaixo tem uma barra de 6 e 6 barras de 1. Terceira foto são as mãos do aluno manipulando, fazendo essa comparação de quantas barrinhas de 1 cabem nas outras dentro do tabuleiro. A primeira figura de baixo é a mãozinha dele lendo os problemas, porque a gente escrevia os problemas com a professora de apoio. E depois, posteriormente, a gente resolvia os problemas. Então, quando ele ia resolver, ele já tinha escrito esses problemas. A outra figura é ele manipulando 2 potes de mesma cor, então eles têm a mesma textura. E a terceira é também ele fazendo uma atividade dentro do tabuleiro. Da minha pesquisa, surgiram 3 categorias de análise. A análise da adaptação física, que foi uma categoria que a gente fez a priori, e depois surgiram o quê? Processo de mediação didática e a função inclusiva do material adaptado de Cuisinelli. E surgiram também subcategorias. A primeira que surgiu foi a fadiga na utilização das barras. Por que fadiga? Porque, como ele associou muito a manipulação com brincadeira, às vezes ele queria brincar, mesmo que fosse brincar de matemática, do que ter que sentar e ler aquele probleminha. Às vezes ele fala, não, me fala que eu faço. Mas aquela coisa de sentar e fazer e fugir daquele ambiente lúdico, às vezes cansava ele um pouco. Questão da zona de desenvolvimento proximal, que mesmo a gente não tendo trabalhado, na zona de desenvolvimento real, uma vez que a gente fez atividades que eram de conhecimento dele, o material proporcionou a ele essa transição entre a zona de desenvolvimento, né, real e a potencial, à medida em que ele começou a ter um raciocínio multiplicativo que levou, né, a um desenvolvimento de um conhecimento que ele ainda não estava vendo na escola. Compensação social e exploração lúdica das bases. Por quê? É sempre bom quando o aluno vê no aprendizado, não uma obrigação, mas uma diversão, né? Um prazer naquilo. Aí eu falo um pouco da primeira categoria, né? Quais são as perguntas que nortearam ela e qual que era investigar se o material realmente era adaptado, se as adaptações seguiam as condições das barras originais, se eram atendidas, se manteve essa função. A fadiga eu já falei, que é a questão do cansaço, que ele demonstrava às vezes, né, da motivação para a realização. Processo de mediação didática. A gente considerou mediação didática como as ações de mediação específicas propostas por mim e pela professora de apoio. E esse processo englobou diversos aspectos pedagógicos, como apresentação de instrumentos de mediação e intermediação, desse processo de passagem do nível atual para o nível potencial.
Aí vem as outras subcategorias, que seriam as zonas de desenvolvimento proximal e a compensação social. Terceira categoria foi a função inclusiva do material manipulativo de Cuisinet, que aqui foi analisado o quê? O conteúdo inclusivo e a organização do material no contexto didático da inclusão. E aí tem uma frase da professora Manrique e Ferreira que eu acho interessante, que fala que a inclusão ocorre quando o aluno que possui algum tipo de deficiência tem a oportunidade de ser tratado como todos os outros alunos de sala, bem como partilhar e participar de situações, problemas que envolvam a manipulação de ferramentas que o deixem nas mesmas condições de seus colegas para aprender. Eu achei essa frase bem interessante e achei ela pertinente com essa questão da função inclusiva do material. E nessa questão vem a exploração lúdica, né? que é a questão do brincar, como é importante brincar no aprendizado. Então, assim, em vista dessas observações, a gente percebeu que o material ele cumpriu a função de mediar o processo de ensino e aprendizagem das operações e essa questão de instigar e de caminhar do aluno poder passear por outros conteúdos matemáticos a partir desses. Então, um desafio da agora para frente é começar a trabalhar com outras questões de matemática usando material adaptado. E aí eu trouxe umas fotos, porque como eu não trouxe material, eu trouxe mais algumas fotos só para... Então, uma pasta na área de trabalho. Essas são as barras originais de Cuisinet. Aí são os livros que eu usei a princípio para montar as atividades. Aí esse slide eu já passei da comparação, né, das originais com as barras adaptadas. Aí são as barras de 2, de 4 e de 8. Aí o pote com o número 2 em cima, estava com as barrinhas de 2. E na frente com o EVA. Aí o aluno, os potes dispostos sobre a mesa e o aluno manipulando o material. E outra questão interessante que me foi sugerida numa visita que eu tive aqui em janeiro foi que essas barras continuassem sendo coloridas, além de ter a textura. Por quê? Porque podia atender crianças com baixa visão também, seria interessante. Então, pretendo, né, continuar as modificações, né, e tem outras tantas modificações que podem ser feitas nesse material de forma a ajudar ou abordar um determinado conteúdo. Então é isso. Boa tarde, eu me chamo Larissa Romana, sou estudante de Geografia da UERJ, Campus Maracanã. O meu trabalho tem como título Cartografia Tátil e Educação Ambiental, um ensaio sobre inclusão social na floresta. Participou comigo desse trabalho meu colega Everdan, também estudante de Geografia, e o nosso orientador, o professor Leandro Andrei, que está sentado aí com vocês. Bom, uma breve apresentação do nosso projeto, né? Esse trabalho é fruto de um projeto de extensão chamado Trilha Sensorial Piloto, Inclusão Social e Educação Ambiental na Floresta. Temos como participantes eu e Ian, desde o começo desse ano. O projeto é um pouco mais antigo, nós começamos a participar desse ano. Estamos vinculados ao UERJ, ao Instituto de Geografia, ao Departamento de Geografia e Física, e somos cadastrados também no Departamento de Extensão da Universidade. Nossa área do conhecimento é Geografia, nossa temática é Meio Ambiente e Educação, e o nosso público-alvo são pessoas com deficiência visual, cegos e pessoas com baixa visão. E temos como grande colaborador o Instituto Benjamin Constant, o IBC, através de leituras, oficinas e cursos e visitas. Bom, o grande motivador do nosso trabalho, que é as nossas considerações iniciais, é que a geografia é uma disciplina trabalhada muito com o aspecto visual na escola. Os
Os professores, quando trabalham paisagem, região, lugar, que são os principais conceitos da geografia, sempre trazem uma foto para o aluno, um mapa impresso, livro didático, atlas, que são coisas que a gente precisa usar a visão para utilizar. E aí o aluno que tem deficiência visual sempre dá parte disso. E como trabalhar com esse aluno geografia de uma maneira inclusiva? A gente pensou em 2 temas que são muito afetados com essa característica visual da geografia, que são a cartografia e a educação ambiental. A cartografia, que é utilizada ao longo das séries do ensino fundamental e médio, né, para quase todos os temas da geografia, o professor sempre apresenta um mapa, e em algumas séries no ensino médio, a cartografia é um tema do currículo, e a educação ambiental, que é também trabalhada pela geografia, que entra muito nessa questão desse desafio, porque nada melhor do que trabalhar a educação ambiental fora de sala de aula. E como levar o aluno com deficiência para fora da sala de aula, sendo que muitos lugares não são acessíveis, não são adaptados para receber a pessoa com deficiência visual. Então, dentro desse desafio, pode passar, a gente enxergou os mapas táteis e as trilhas sensoriais como uma possível saída, um possível meio para se trabalhar esses temas. Bom, os mapas táteis são representações gráficas que utilizam textura e relevo, além de cores saturadas para contemplar aqueles que têm baixa visão. E o mapa tátil, assim como um mapa comum, um mapa convencional, tem preocupação com escala, com layout, com os símbolos utilizados. Já a trilha sensorial, ela trabalha não só o tato, mas a multissensorialidade do indivíduo. Ela é acessível àqueles que têm deficiência visual e também permite trabalhar a orientação espacial. Então, nesse sentido, a gente trabalhou nesses 2 aspectos e tivemos como referência bibliográfica a Ana Cristina Mioto, que no texto de 2011, publicado na revista do IBC, afirma que as representações táteis são eficazes instrumentos no processo de comunicação, uma vez que a pessoa cega ou com baixa visão lê e compreende através do tato. A gente também utilizou muito os textos da professora Luciana Arruda, professora de Geografia daqui do IBC, e na dissertação de mestrado dela, ela coloca que ver o mundo pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, pela audição, enfim, pelo corpo, sinestesia, torna a dimensão de um ato visível para a pessoa cega. Pode passar. Então, os objetivos do nosso trabalho, primeiramente, é propiciar aos alunos com deficiência visual conhecimentos cartográficos, noções ecológicas e ambientais. A gente também procura mostrar para o aluno que é possível aplicar a linguagem cartográfica praticamente, né, levar esse aluno à pista que nós escolhemos, utilizando o mapa, e que ele possa utilizar o mapa para se localizar mesmo. Além disso, a gente tem como objetivo propor uma metodologia simples em que o professor possa produzir os mapas táteis, porque hoje o que a gente tem nas escolas regulares que aceitam alunos com deficiência visual é a desculpa de que não há tempo e é que é algo complicado e caro para se produzir mapas e paisagens táteis, e a gente tenta propor uma metodologia que seja acessível ao professor. E, por fim, contribuir para a inserção de pessoas cegas e com baixa visão em ambientes de contato com a natureza. Então, como ponto inicial para o trabalho, nós escolhemos a pista Cláudio Coutinho. Inicialmente, a nossa ideia era trabalhar uma trilha sensorial que já existisse na cidade do Rio de Janeiro. Só que nós notamos que existem pouquíssimas trilhas sensoriais, na verdade nós só achamos uma na Floresta da Tijuca, e a nossa ideia era trabalhar no Parque Estadual da Pedra Branca. E para isso nós precisaríamos adaptar uma trilha. Então seria um pré-projeto antes do projeto em si. Então nós pensamos em trabalhar inicialmente a pista Cláudio Coutinho, localizada aqui no bairro da UFA, por alguns motivos. O primeiro motivo foi pela proximidade com o Instituto Benjamin Constant, a escola onde a gente pretende fazer as testagens futuramente. Então, à esquerda de vocês, no canto superior, a gente tem uma imagem do Instituto Benjamin Constant. Outro motivo pela escolha da pista foi a extensão e a estrutura da pista. Quem já foi até lá sabe que durante toda a extensão é bem murado, não existem muitas irregularidades, a pista é quase toda asfaltada, então ela apresenta tantos obstáculos para uma futura visita. E também pela extensão, a pista tem 1.250 metros, não é muito extensa. Então, no canto superior direito, uma foto do trecho da pista e do muramento. Outro motivo é pela interação com espécies típicas da Mata Atlântica que é possível se fazer lá. Nessa imagem, no canto inferior esquerdo, a gente vê uma plaquinha que existe na pista indicando a existência de uma aroeira.
Então existe aroeira, pau-brasil, pitangueira, diversas espécies em que os alunos podem interagir. Outra motivação é pela proximidade com algumas feições de relevo e também pela proximidade do mar. Durante toda a pista é possível sentir o cheiro da maresia e também o barulho do mar. Então isso explora muito os sentidos dos alunos. Então nessa imagem do canto inferior direito, uma imagem do mar tirada da pista. Então apesar de não ser uma trilha, né, e nem uma trilha sensorial, a gente escolheu a pista por esses motivos. Então nossa metodologia de trabalho se dividiu em 2 etapas. A primeira etapa já foi concluída e é isso que nós vamos apresentar hoje, e a segunda etapa vai vir no futuro. A primeira etapa consistiu em leituras bibliográficas sobre o tema, o reconhecimento da pista, nós visitamos a pista, usamos GPS para coletar alguns dados, câmera fotográfica, e posteriormente confeccionamos o mapa 1, que vocês vão poder ver daqui a pouco, que foi feito em uma escala menor. Ele representa o bairro da Urca, a localização da pista Cláudio Coutinho e a proximidade dessa pista com o IBC. O segundo mapa, que a gente ainda vai produzir, ele está focado em representar só a pista e alguns pontos de parada que seriam feitos em caso de visita de ida a campo com os alunos. Então, a primeira etapa do trabalho foi o reconhecimento da pista Cláudio Coutinho. Aqui algumas imagens. A imagem à direita de vocês, a gente mostrou o aparelho GPS que a gente utilizou, que é um aparelho bem simples e, no caso de professores irem visitar a pista, não necessariamente precisam usar o GPS. Hoje em aplicativos de celular tem muito isso. Então a gente usou esse GPS para marcar as coordenadas geográficas dos pontos que a gente escolheu e também fazer o trajeto da pista, que a gente chama de tracking. Na imagem do canto superior esquerdo, tem alguns biquinhos, né, que existem num ponto da pista, aparecem principalmente logo no início da pista, e que fazem um barulho muito forte, né? Então seria muito interessante parar nesse ponto para que os alunos vissem, isso. Na imagem ao centro superior, a entrada da trilha do Morro da Urca, a imagem inferior, uma plaquinha que mostra a existência de árvores de pau-brasil, e no centro inferior, a imagem retirada da pista, que foi um gifzinho, de uma parte de arrebentação de ondas. Então é muito forte o som das ondas e a gente achou interessante marcar esse ponto também. Depois de ir à pista, a gente pegou os dados que a gente conseguiu com o GPS e plotou no Google Earth, que é uma ferramenta muito utilizada hoje pelo professor de geografia. E aí no Earth a gente consegue esse desenho em amarelo que a gente vê nessa primeira imagem, que foi o trajeto que a gente fez na pista. Então essa foi a primeira imagem que a gente conseguiu, uma imagem de satélite. Nós também utilizamos o Google Maps, que é o que aparece na imagem inferior, para saber a localização das ruas próximas ao IBC. Eu particularmente não conhecia tanto, então precisei recorrer ao Google Maps para saber a nomenclatura das avenidas e das ruas, para posteriormente fazer o mapa. Em seguida, depois de trabalhar essas imagens no computador, a gente imprimiu, né, em tamanho A3, foi o tamanho escolhido, porque um A4 seria muito pequeno e um A2 talvez seria muito complicado do aluno manusear. Então escolhemos o tamanho A3, é o que mostra essa imagem, a impressão colorida em A3, e posteriormente fizemos o cálculo da escala dessa imagem de satélite. Para quem não é da geografia, a escala ela é a relação entre o real e a imagem impressa. Então o que a gente fez? A gente mediu, né, na pista com GPS o tamanho da extensão da pista, que deu em torno de 1.250 metros, e depois a extensão na impressão em A3. Fazendo essa razão entre o tamanho no real e o tamanho em papel, a gente chegou a uma escala de 1 para 6.300. A cada 1 centímetro no mapa representa 6.300 centímetros na realidade, ou 63 metros. Depois de fazer esse cálculo da escala, a gente precisou selecionar o que seria representado no mapa. Não seria possível representar cada uma daquelas construções, por exemplo, porque ficaria um mapa muito poluído. Então a gente teve que demandar de seleção para escolher os elementos. Então a gente escolheu a pista Cláudio Coutinho, a Praia Vermelha, por estar mais próxima à pista, o afloramento rochoso a gente chamou de rocha, a Avenida Pasteur, o oceano, o IBC, a área de vegetação e a área de ocupação urbana. Em algum desses pontos a gente precisou usar a generalização cartográfica, que é simplificar um pouco o traçado
traçado dos elementos. Por exemplo, o traçado da pista, ele é bem curvo, então a gente precisou a gente usou a aglutinação, por exemplo, na área de ocupação urbana. A gente juntou toda a área de ocupação urbana com uma única textura, então a gente usou também a aglutinação. Depois de selecionar os elementos, a gente aplicou a técnica de overlay, que meu colega Renan já explicou. A gente pegou essa impressão em A3 e contornou os elementos que a gente ia representar com uma canetinha hidrocor preta, que é o que mostra a primeira imagem. Depois passamos esse desenho para o papel vegetal, que é a segunda imagem, e do papel vegetal para o papel cartão. Nesse caso, a gente não usou o papel verger, porque a gente achou que ia ficar um pouco mole demais, porque o aluno manuseasse podia amassar em campo. Então a gente usou o papel cartão. Depois nós selecionamos as texturas, e aí foi uma etapa bem complicada, porque a gente tinha em mente uma textura, e aí fomos ao papelaria e não tinha nada daquilo que a gente pensou. Então a gente teve que improvisar algumas texturas. Por exemplo, a textura do oceano, a gente pensou em utilizar papel craft com ondinhas, né, para representar as ondas, e a gente não achou esse papel. Então a gente usou cartolina dupla face azul com cianinha, que é uma rendinha que se coloca em roupa. A gente teve que fazer algumas adaptações assim. Outro exemplo foi a ocupação urbana. A gente não achou o papel de ocupação urbana, que era também papel craft com uma textura. Então a gente teve que fazer a textura em papel, conforme vocês vão ver daqui a pouco. Pode passar. A próxima etapa foi confecção de algumas texturas e a colagem das texturas. Na primeira imagem, no canto superior esquerdo, a gente vê a gente fazendo, né, a textura numa cartolina dupla face vermelha com reglete de punção. A gente fez vários furinhos para fazer uma nova textura. Na segunda imagem, já a colagem do continente na base que seria o oceano. E aí, para diferenciar o continente do oceano, nós fizemos um pequeno sobressalto com o EVA, para não usar também barbante, já que a gente utilizaria barbante no entorno de todo o mar. Então, para não confundir o aluno, tem barbante aqui, tem barbante em outro lugar também, a gente utilizou barbante só uma vez. E na última imagem, a cianinha sendo colada na parte do oceano, que é essa rendinha azul aí. Por fim, nós colocamos o título, né, em braille, em letra convencional, tamanho 24, em fonte, e também confeccionamos a legenda, a orientação e a escala do mapa em papel em tamanho A4. Essas duas imagens mostram a legenda e o mapa. Pode passar. Um detalhe do mapa, né, a primeira imagem, detalhe da ocupação urbana, depois o detalhe que nós fizemos no Pão de Açúcar, e no Morro da Urca a gente colocou uma camadinha de EVA para mostrar para o aluno que é uma elevação, né, que existe um relevo. Pode passar. E o encaminhamento futuro do nosso trabalho é fazer o segundo mapa, né, que é mais ou menos esse esquema que a gente vai ter, mostrando algumas paradas ao longo da pista. Por exemplo, o ponto onde existem os micos, o paredão dos coloridos, a entrada do Morro da Urca e também uma parada onde os alunos podem fazer lanche, parar e tudo mais. A gente pretende também colocar nesse mapa uma sinalização que mostre a distância entre um ponto e outro, para que eu não fique perdido se eu cheguei ao ponto, se eu não cheguei. Então, uma sinalização em metros ou em passos, para que eu possa saber a distância entre um ponto e outro. E, posteriormente, a testagem desses mapas em sala e da campo também. Então, como considerações finais, a gente acredita que o nosso trabalho tem um cunho de inclusão social, porque à medida que você cria um instrumento que um aluno com deficiência visual possa compreender, possa aprender, ele está sendo incluído. E o mapa tátil, como vocês vão ver daqui a pouco, ele é completamente colorido, ele tem letras escritas também em tinta, então qualquer aluno pode usar. Então é um instrumento de inclusão social. Nosso objetivo também foi disseminar essa metodologia entre professores e mostrar que é possível se fazer, que não é algo caro, até porque nós usamos materiais baratos, né? A gente teve que adaptar muita coisa, então muita coisa acabou saindo mais barata. É uma medida também de intervenção. A gente pretende entrar em contato com o local responsável pela pista Cláudio Coutinho e propor que eles adaptem a pista, porque aquela placa, por exemplo, da Aroeira, ela só está escrita em letra convencional, ela não está em braille, a pista ela não é adaptada ainda. Então é uma proposta de intervenção também. E por fim, uma contribuição para a sociedade,
com o intuito de mostrar que a acessibilidade é algo possível, não é algo dispendioso. Nossas referências, nossos contatos, muito obrigada.